A filosofia produzida dos pré-socráticos até o período helenístico é uma filosofia com um apelo para que o ouvinte passasse a praticar a filosofia. Como assim? Se você olha Heráclito, Parmênides, Platão, Sócrates, Aristóteles, Diógenes e o filósofo que vou abordar aqui hoje, que é o Sêneca, todos eles estão fazendo uma pregação filosófica. Pregação filosófica, estou pegando esse termo do próprio cristianismo. Pregação filosófica é o quê? Convencer a outra pessoa ou falar para outra pessoa que a melhor forma de dedicar a vida é ao estudo da filosofia. Mas antes de aprofundar neste assunto aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz do Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu comecei a ler esse livro aqui e já terminei. É que ele é curtinho, não tem nem 100 páginas. Que ele é de um filósofo estoico, que é o Sêneca, que é sobre a brevidade da vida. Bem, por que ele vai apontar sobre a brevidade da vida? Sêneca, para a gente se situar aqui, ele é um filósofo estoico que nasceu 4 anos antes de Jesus Cristo e morreu 65 anos depois de Jesus Cristo. Ele era romano, ele está entre os melhores filósofos romanos da linha do estoicismo. Ele foi professor do imperador Nero, que ele ficou responsável por educar Nero. Diziam que Nero ele tinha uma tendência para a maldade muito grande. E Sêneca pegou essa empreitada de educar Nero. Nero muito cedo se tornou um imperador e Sêneca teve um fim trágico de ser acusado em estar conspirando contra o Nero. Então, ele é forçado a cometer suicídio. Nesse momento de cometer suicídio, ele corta os pulsos e deixa o sangue correr. E como um bom estoico, ele aceita a morte de bom grado. No livro Brevidade da Vida, ou A Brevidade da Vida, ele parece que já previa que talvez ele seria morto. E ele aconselha para as pessoas a seguinte coisa: por muitas vezes, a causa da morte é o medo que temos dela. O Senhor Destino que brinca conosco e diz: por que devo preservá-la, criatura vil e medrosa? Você só receberá feridas e punhaladas mais graves, pois não sabe como oferecer o seu pescoço. Mas você viverá um pouco mais e morrerá mais facilmente, desde que receba a lâmina com coragem, sem retirar o pescoço e colocar as mãos no caminho dela. O que coloca aqui? Para Sêneca, a vida é para aquelas pessoas corajosas. A morte só vem para aqueles que têm medo dela. Olha aqui, Sêneca já dá uma coisa aqui. Para você fazer alguma coisa nessa vida, você tem que ter coragem. E tem que colocar o seu pescoço. Ou como a gente fala no ditado popular, dar a cara a tapa. Oh, wow! Sêneca, ele encontrou no estoicismo uma filosofia da virtude, ou seja, da imperturbabilidade da alma, ou seja, ataraxia, nada me abala. Tem um lema dos estoicos que é: tem coisas que eu posso controlar e tem coisas que eu não posso controlar. Ao longo do livro A Brevidade da Vida, Sêneca lembra um pouco do fundador do estoicismo, que é o Zenão. Que Zenão, ele perdeu a sua embarcação e Zenão disse para si mesmo: eu perdi a minha embarcação e todas as minhas mercadorias. É um sinal que a vida está me ensinando a ser mais desapegado.
Se os estoicos acreditavam que existia uma força vital, um fluxo contínuo na vida, tem certas coisas na vida que você tem que seguir um fluxo. Você não pode ter resistência. A nossa vida, nós temos uma direção para a morte, como o próprio Sêneca ele vai dizer. E muitas pessoas encurtam a vida delas porque elas não sabem viver. Para Sêneca, é preciso saber viver. Mas se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso. Porque a gente vê muitas pessoas ensinando falar bem, ensinando atletismo, ensinando gramática, matemática, astronomia, mas você quase não vê ninguém, e nem na escola, uma disciplina que ensine as pessoas a aprender a viver. E Sêneca, ele afirma a seguinte coisa: não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas desperdiçamos muito dela. A vida é longa o suficiente e uma quantia bastante generosa nos foi dada para as maiores realizações, se tudo fosse bem empregado. Mas, quando é desperdiçada na luxúria, despreocupada e gasta com nenhuma atividade produtiva, somos forçados pela restrição final da morte a perceber que ela passou. Então, para Sêneca, não é que nossa vida é curta ou pequena, é nós que apequenamos ela com coisas fúteis, vios, frívolas. Há pessoas que esquecem algo decisivo. A vida é muito curta para ser pequena. Dura em média 75 anos. Sêneca, no decorrer do livro dele, ele fala que existem pessoas que passam a vida toda dizendo: que hora que esse dia vai acabar? Quando chegará as férias? Já estou de saco cheio deste lugar. E Sêneca ele vai avaliando toda a estrutura da sociedade romana. Pessoas que gastam o seu tempo com brigas, com encrencas, bisbilhotando a vida de outras. E Sêneca vai mais profundo. Vamos pegar, para Sêneca, vamos pegar uma pessoa que já viveu 100 anos. Vamos fazer um exame da vida dessa pessoa. E vamos perceber o quanto tempo que ela gastou com brigas com a esposa, brigas com o vizinho, brigas com o filho. Sêneca, ele fala ainda daquelas pessoas que falam: quando eu me aposentar, aí sim eu vou viver. Quando eu completar 50 anos, quando eu tiver o dinheiro suficiente. E Sêneca aborda que a vida acaba no momento enquanto estamos nos preparando para vivê-la. Para Sêneca, nossa vida ela pode se estender facilmente se você administrar ela com maestria e com excelência. Ou seja, muitas vezes você desperdiça a sua vida com bebidas, com drogas, com estresse, com serviços que tiram a sua paz. Então, se você administrar a sua vida, para Sêneca, a melhor forma de viver é quando você consegue ligar o seu hobby, o seu lazer, com o seu trabalho. Ou seja, eu passei a minha vida, uma parte da minha vida, descobri novo, que eu gostava de filosofia, eu gostava de ler. Uni essa tendência minha de leituras com o meu trabalho. Hoje eu trabalho com a produção de conteúdo aqui, dando aulas de filosofia e também dando aulas de religião. Ou seja, unir aquilo que eu gosto com um fruto para o trabalho. Ao longo do livro, Sêneca aborda aquelas pessoas que protegem os seus bens, casa, riquezas, contra ladrões. Mas elas permitem que outras pessoas roubem o seu tempo, a qual seria a única coisa que você teria que ter mesquinharia, em não desperdiçar o seu tempo com qualquer pessoa e com qualquer coisa. Sêneca, ele faz um grande apelo para a filosofia. Como eu já abordei, alguns filósofos, os pré-socráticos, os pós-socráticos e os filósofos do período helenístico, eles têm um grande apelo para a prática da filosofia. E ele fala que aquela pessoa verdadeiramente livre é aquela que dedica o seu tempo
para a filosofia e passa a unir a sua sabedoria com a sabedoria dos antepassados. Então aí essa pessoa já está em união com o universo, ou seja, com a sabedoria universal. Sêneca, ele aborda que a vida é dividida em 3 períodos: passado, presente e futuro. Destes, o presente é curto, o futuro é duvidoso e o passado é certo, pois este último é aquele sobre a qual o destino perdeu o seu poder, que não pode ser trazido de volta ao controle de ninguém. Mas é isso que as pessoas preocupadas desperdiçam, pois não tem tempo para olhar para o passado, e mesmo que tivesse, não é agradável recordar as atividades das quais se envergonham. Portanto, não estão dispostas a voltar a pensar em tempos mal utilizados. O que Sêneca está querendo dizer com passado, presente e futuro? A gente tem que avaliar o nosso passado. Você que se dedica à filosofia ou ao exame da própria vida, não é à toa que o período helenístico vai ser um resgate muito grande das ideias de Aristóteles, de Sócrates e dos pré-socráticos, de você buscar avaliar a si mesmo. E Sêneca aborda que o passado é a única coisa que o destino não pode interferir. E muitas pessoas têm medo de olhar para o passado, porque elas irão olhar os seus vícios, os seus erros, os quais muitas vezes eles não querem olhar. E assim Sêneca, ele aborda ainda que a prosperidade do presente, ela só é sustentada por outra prosperidade. A oração que deu certo, ela só é sustentada por outra oração. Sêneca, ele aborda sobre aquela lei da causa e do efeito. Sua vida, ou nossa vida, para Sêneca, ela tem um fluxo, ela tem uma ordem. Como o próprio Aristóteles já pautava, esse mundo está em corrupção, em decadência. Ou seja, se você não administra a sua vida, se você não conserva o seu corpo, se você não busca virtude, seu corpo ele definha e vai se destruindo. Ou seja, a nossa vida não é curta. Ela foi dado a nós um tempo suficiente. Nós desperdiçamos ela com coisas inúteis. E Sêneca, assim, para fechar esse vídeo dele aqui, ele aborda que ninguém me roube um único dia, que não me trague um retorno adequado por tal perda. Espero que os ensinamentos desse filósofo estoico possam ajudar você na sua reflexão e na sua busca pelo entendimento da filosofia e da prática da virtude estoica. Bons estudos para você e eu fui. Tchau!